café teológico, café teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra. A paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos os nossos internautas que estão acompanhando pela primeira vez a abertura oficial do programa Café Teológico. É uma bênção de Deus estarmos hoje, através da internet, transmitindo este programa de cunho evangélico para trazer esclarecimento ao povo de Deus e a todos que nos assistem a respeito de temas da atualidade. Esse que vos saúda é o pastor Éder William, e hoje nós temos aqui a honra de ter ao nosso lado o muito digno pastor presidente do Ministério da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, pastor Marcos Souza. Paz do Senhor, pastor Marcos. A paz do Senhor, pastor Éder. É um prazer também estar aí neste momento, com os irmãos. Sei que Deus vai nos abençoar bastante aí. Glória a Deus. E temos também nesta manhã, meus amados, a alegria de receber aqui o nosso querido irmão, que é filósofo, teólogo, professor de teologia e evangelista, Leandro Fernandes, que muito vai nos enriquecer com seus comentários à luz da Bíblia sobre o tema que será tratado logo mais. Paz do Senhor, professor Leandro. Paz do Senhor, pastor Éder William e também pastor Marcos, presidente desta obra, e quero parabenizar os pastores pela iniciativa. É um projeto que está nascendo. Eu não tenho dúvida que a gente vai poder aprender muito a partir dessas nossas reflexões. Que Deus abençoe, estou muito feliz aqui. Glória a Deus. Meus amados, o programa Café Teológico acontece sempre no primeiro sábado do mês. Hoje, excepcionalmente, estamos iniciando às 11 da manhã. Mas o próximo programa será no dia 2 de março, no primeiro sábado do mês, das 10 às 11 da manhã, pelo site www.icd.com.br. Pastor Marcos Souza, que preside a Igreja do Senhor Jesus aqui no Sacomã, vai fazer as considerações iniciais, vai passar também o endereço da igreja para você nos visitar, o perfil no Facebook para você interagir conosco em tempo real, fazendo suas perguntas, deixando também as suas considerações sobre o programa Café Teológico. Amém. Então, mais uma vez aí, um bom dia a todos. Nossa igreja é a Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, onde nós estamos, do salão da igreja, onde nós estamos aí fazendo esse programa. Essa igreja fica na Via Anchieta, no número 1439, do Sacomã, em São Paulo. Você que está próximo da gente aqui, tiver curiosidade, vem até nós aí para nos conhecer. Nosso site é www.icd, nós pronunciamos icd.com.br. O meu Facebook é Pastor Marcos Souza. Se digitar lá Pastor Marcos Souza, você já vai encontrar lá facinho o nosso Facebook. E no próximo programa nós vamos ter aí o Facebook da própria igreja, do próprio programa, certo? E vocês vão poder fazer aí as suas perguntas e vão poder participar conosco aí ao vivo e fazer aí as suas colocações também, porque o programa aqui vai ser um programa bem democrático, onde nós vamos dar a oportunidade da participação de todos quantos quiserem estar conosco, tá bom? Graças a Deus. Meus amados, o programa Café Teológico hoje tem como proposta de tema o seguinte assunto: Carnaval e Igreja. É possível os dois caminharem juntos? Interrogação. Então, eu queria inicialmente perguntar ao pastor, professor Leandro, que fizesse as suas considerações introdutórias a respeito do tema. Haja visto que no próximo final de semana inicia-se o Carnaval. E antes das suas considerações introdutórias, eu quero apenas deixar um texto bíblico como ponto de partida para a nossa meditação. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Professor Leandro, suas considerações introdutórias
a respeito do tema Carnaval e Igreja. É possível ambos caminharem juntos? Pastor Éder, nesse primeiro momento, eu quero também lançar a mão desse mesmo texto, pegando o gancho que o pastor Éder leu, palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, e Paulo fala também sobre uma renovação da mente, ou uma transformação, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Meus pastores e amigos que participam via internet, uma coisa, penso eu, que é bem clara na Bíblia: Deus não nos proíbe de fazer as coisas. O Evangelho não é um Evangelho na negação. Não pode isso, não pode aquilo. Pelo contrário, Paulo fala de uma transformação da mente, e Jesus nos fala no capítulo 8 de João sobre a liberdade que ele nos dá. Uma certa feita ele disse: se o Filho, pois, vos libertar, ele mesmo falando dele, verdadeiramente sereis livres. Então, nesse primeiro momento, eu quero dizer que nós temos liberdade para escolher o que nós vamos fazer da nossa vida e também com a nossa vida. Mas eu prefiro ser mais específico no decorrer do nosso bate-papo e debate, pastor Éder. Muito obrigado. Glória a Deus. Professor Leandro, amados, falou um assunto importante e uma palavra-chave: liberdade, com base no texto de João 8:32-36. Mas eu queria abrir aqui o debate com o pastor Marcos, com o professor Leandro, para a gente conseguir ajudar o nosso querido internauta a ter um discernimento onde fica a linha tênue que divide liberdade e libertinagem dentro do contexto carnaval, e como a igreja pode se inserir nesse contexto com liberdade, mas sem o uso da libertinagem. Pastor Marcos. Amém. Esse texto que é usado pelo nosso professor é João 8:32 e o verso 36. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36, então: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo também nos coloca o seguinte, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, não é assim? Então, quando eu conheço a verdade, pela palavra, eu conheço a verdade, então eu passo a entender o que é que me convém e o que é que deixa de ser conveniente na minha vida. Conhecendo a verdade, eu sei perfeitamente o que agradará ao Senhor meu Deus e aquilo que vai desagradá-lo. Então, eu tenho a liberdade para adorar a Deus dessa maneira, conhecendo a Ele como Ele é, como Ele gosta de ser amado e como Ele gosta de ser adorado. Então, a partir do momento, pastor, que eu vou participar do carnaval, eu sei que a igreja hoje ela tem participação no carnaval, existem igrejas que criaram blocos carnavalescos com o sentido de evangelismo, levado também para o tema, para o que o apóstolo Paulo diz, que ele se fez de tolo para ganhar os tolos. Eu acho que estão levando para esse lado, mas eu não entendo que seja isso, se fazer de tolo na questão de participar com eles do que eles participam, porque a Bíblia me ensina a eu me separar do que é profano. Aí o carnaval, nós entendemos, é algo totalmente carnal, a prostituição, a luxúria, estão bem presentes nessa atividade, nessa forma de diversão mundana. Então eu não posso me misturar com o que é profano, porque eu vou estar desagradando a Deus, eu acho que eu não vou estar usando bem a minha liberdade, porque eu conheci a verdade, e se eu vou fazer tal coisa, eu estou dizendo que eu não conheço a verdade. Deus é santo, e o que é santo é perfeito, e eu não posso, então, levar o santo para o meio do profano. Amém, pastor? Isso, então, é o que eu entendo aqui na questão de carnaval e igreja. Eu sei que a igreja tem, hoje, já não é tão falado em retiros evangélicos nessa época, porque mudaram o conceito, a própria igreja mesmo, alguns líderes têm mudado o conceito de retiro. Por que nós temos que nos retirar da cidade por causa do carnaval? Porque o diabo vai atuar. Nós não estaríamos dando a liberdade ao diabo de atuar?
né, saindo, nos retirando. Esse é o conceito, né, formado hoje por alguns líderes. Eu continuo no conceito antigo, pastor, né, de que a igreja tem sim que se retirar, porque no momento em que o diabo tem liberdade, total liberdade ali, dada pelos seres humanos nessa festa mundana, né, a igreja nada vai poder fazer para interferir. Ela vai poder interceder, ela vai poder orar, clamar ao Senhor, mas ela não vai poder entrar lá e tentar interferir, porque na verdade ela vai acabar sendo machucada, muitos vão acabar, né, perdendo a sua salvação. Eu conheço pessoas, né, que já foram missionários, que eram homens e mulheres de Deus e acabaram se convertendo ao islamismo, para se ter uma ideia. Então a questão da gente, nós nos misturarmos, né, a essa festa com a intenção de pregar o Evangelho pode ser prejudicial à própria igreja, ao próprio missionário, ao próprio evangelista que está lá infiltrado. Porque o próprio Jesus também declarou que o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Não adianta o crente dizer que ele já é inabalável, que ele já é impenetrável pelas coisas do mundo, porque nós sabemos que não é, pastor. Glória a Deus. Pastor Marcos, por gentileza, repita o perfil do Facebook para os nossos prezados internautas fazerem perguntas, reflexões, indagações a respeito do tema que estamos debatendo neste café teológico, que é Carnaval e Igreja. É possível que ambos caminhem juntos? Pastor Marcos Souza, tá? Só você procurar lá, digitar lá naquela busca lá, Pastor Marcos Souza, ou então também o site da nossa igreja, o site ICD, tá lá, você participa direto também, tem um comentário lá, você pode lançar sua pergunta lá, tá bom? Ok. Professor Leandro, no entendimento do senhor, a linha de pensamento do pastor Marcos Souza foge muito da sua a respeito do tema proposto? Penso que não, pastor, não foge muito, mas se o pastor Marcos me permite, eu vou discordar em alguns pontos, meu pastor. Na verdade, nós estamos aqui para afirmar nada, estamos aqui para aprender, pastores, com certeza. Eu sou o menor aqui e vou sair daqui enriquecido, não tenho dúvida. Mas concordo com o pastor Marcos em alguns pontos, inclusive, pastor, dentro dessa palavra ainda, liberdade, o apóstolo Paulo disse assim aos Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Olha que interessante, pastor Marcos. Ao mesmo tempo que Paulo disse que nós fomos chamados para a liberdade, ele nos fala que ele nos aconselha a estabelecermos um limite. E eu pego o gancho que ele disse aos Coríntios: examine-se, pois, uma vez si mesmo. Então Paulo diz que Deus me deu liberdade, no entanto, não é bom que eu use dessa liberdade para dar ocasião à minha carne. Mas, meu pastor, é o seguinte: muitas comunidades evangélicas se retiram, pastor Marcos, nesta época do carnaval. No entanto, como a igreja evangélica tem crescido muito no Brasil, a igreja evangélica hoje é formada também por muitos jovens. E em alguns retiros, nós evangélicos fazemos algumas festas. Qual é a diferença? Porque não há a libertinagem. Então eu penso que uma festa de carnaval, desde que consigamos eliminar algumas coisas, tirar as rebarbas, essa questão do sexo, essa apelação sexual terrível, a droga que, vez por outra, ronda as festas de carnaval, não todas, a bebida, mas se nós conseguimos tirar essas rebarbas, eu não vejo diferença em relação a algumas festas. E se um pai de família se reunir com a família, for num salão decente, um cristão, e participar de uma festa, tirando essas questões que ferem a nossa moral, princípios bíblicos, etc. Então eu acredito que o grande desafio é a gente descobrir esse limite, essa linha tênue que o Senhor mesmo disse na nossa introdução, pastor. Amém. Meus amados, o programa Café Teológico tem como objetivo ajudar você a entender temas polêmicos que envolvem o contexto da igreja na atualidade do século XXI. E a
questão da temática do carnaval foi colocada propositalmente hoje, porque dentro de uma semana essa festividade ela ocorre aqui no nosso país e também em outros países. Mas eu queria lançar também aqui uma outra indagação a respeito da forma como se processa o carnaval. Por exemplo, no Brasil, nós temos no Brasil a expressão popular do carnaval muito forte com os desfiles das escolas de sambas. No Guinness Book, o que ocorre no Rio de Janeiro é considerado a maior festa popular de rua em todo o planeta Terra. Na carona vem o Carnaval de São Paulo, na Bahia é marcado pelo Carnaval com os trios elétricos e também no Recife nós temos ali o frevo e todo aquele contexto histórico dos pernambucanos que fazem o seu carnaval de rua. E outros carnavais que ocorrem nas demais estados da nossa federação. Eu tenho percebido, e eu queria que os pastores aí me ajudassem no argumento, que a libertinagem com o decorrer do tempo tem se expandido, tem ficado de forma mais expressa através do nudismo. Pessoas pouco vestidas ou quase não estão vestidas, não é? Quando nós lemos aquele texto do endemoniado gadareno, que está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, principalmente em Marcos e em Lucas, nós encontramos o evangelista Lucas dizendo que o endemoniado andava nu. Lucas e Marcos usam duas expressões: espírito imundo. Espírito imundo. Essa expressão no original fala de espírito imundo que trabalha na área da imoralidade, trazendo impiedade, malignidade, idolatria e a licenciosidade, que é a conotação sexual. Portanto, o mesmo endemoniado andava nu, desavergonhado. Quando Jesus liberta ele aparece vestido. Então nós temos visto isso de uma forma muito explícita nos carnavais, a questão do nudismo. Pastor Marcos, como que o crente ele pode se infiltrar num contexto de carnaval diante de uma situação dessa? Lembrando que Jesus ele foi ao encontro deste endemoniado que estava nu. Jesus poderia dizer: não, eu sou santo, ele para lá, eu para cá. Não é? Como que a igreja pode se aproximar de pessoas movidas por espírito imundo sem se contaminar? Como que nós podemos ter essa graça de Deus para estar com eles e não ser parte deles, pois pertencemos ao reino de Deus? Amém, pastor. Agora o pastor colocou fogo aí. Agora a gente não falou cruzado. Bom, a questão é: Jesus veio para onde estava perdido e a igreja deve se manter nesse processo de ir ao que está perdido. Então, a questão, quando eu falo retiro, a igreja se retirar, e se você vai, Jesus foi a uma pessoa naquele momento. E se você vai a um baile de carnaval, você vai a centenas de pessoas. E centenas de pessoas vão ter mais força do que você, pode ter certeza. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus e comigo ninguém pode. Não, nós sabemos que nós não devemos atentar o poder do nosso Deus. Então, eu não entendo que nós tenhamos que ir a essas pessoas dessa maneira, elas semi-nuas, por exemplo. Você vai entrar lá, então eu vou ter que chegar num salão, onde está lá, porque nós sabemos que nesse salão, os salões nessa época, até a própria TV mesmo, é descarada em mostrar em alguns horários o que acontece dentro desses lugares. E um crente lá dentro, com a intenção de pregar a palavra, com a boa intenção de pregar a palavra, ele vai acontecer duas coisas com ele. Primeiro, ele pode se contaminar. Segundo, ele pode ser taxado
de crente mundano, porque algumas pessoas o conhecem. Você não é crente, o que é que você está fazendo aqui? Ah, não, eu vim aqui pregar a palavra. Então, ele vai encontrar esse tipo de barreira. E eu vejo assim, dentro de um namoro, nós sempre ensinamos os nossos jovens aqui da igreja a não buscarem uma pessoa lá fora, sem conhecer uma pessoa aqui dentro. Mas aqui não tem. Não tem, mas Deus envia, porque nós acreditamos que é o próprio Deus quem coloca a nossa cara metade, a nossa outra metade de frente conosco. É assim que eu acredito, que é Deus quem vai trazer para nós, então nós temos que olhar dessa forma. Então eu vejo aí, se a pessoa, o jovem, vai buscar uma namorada, um namorado lá fora, a questão de força vai ser maior do mundo, porque ele vai namorar com uma pessoa e vai dizer: você vai comigo na igreja, eu vou namorar com você, mas você vai estar comigo na igreja. Como você na igreja? No princípio é assim, mas daqui a pouco essa pessoa está tirando o jovem da igreja, ele está levando ele para o mundo, Então a força que o mundo tem, ele tem força. Algumas pessoas menosprezam o diabo. A nudez, pastor, é uma das armas de Satanás. A nudez é uma das armas. Se nós formos olhar os programas na televisão, 90% dos programas da televisão apresentam-nos a sensualidade da mulher, do homem, e essa é a arma hoje para se tirar pessoas da igreja, tirar jovens dos caminhos do Senhor, porque nós falamos mais do jovem, porque hoje a nossa igreja é 80% jovem, a nossa igreja local aqui é 80% jovem. Então o diabo está trabalhando fortemente para tirar o jovem da presença de Deus. E a nudez é um dos caminhos. A nudez é um dos caminhos que leva o jovem para fora. A internet mesmo, nós sabemos do perigo imenso que nós corremos com a internet, porque a nudez está livre na internet, não tem nenhum tipo de restrição, não tem nada que censure. O pai e a mãe que não está de olho no que o seu filho está vendo lá na internet, está correndo risco de já ter perdido o seu filho para a prostituição, para a luxúria, para os desejos impuros. Então a gente ir de encontro a isso, eu acredito que é um perigo grande, pastor. Nós sabemos que existem pessoas, professor Lucas, que estão capacitadas, que estão preparadas, que estão aí num trabalho de jejum, de oração, para levar o evangelho a essas pessoas, mas nós sabemos que na maior parte dos evangélicos não há essa preparação. Nós sabemos que a igreja hoje também, ela não dá tudo o que um jovem precisa. Nós sabemos dessa falha. Um discipulado deve ser algo mais intenso dentro das igrejas. E nós sabemos que, em parte da igreja, isso não acontece. Então o jovem não está recebendo uma preparação adequada para, de repente, numa data dessa, estar aí de encontro a esse tipo de pessoas para evangelizar. Mas agora, no âmbito profissional, essas pessoas vão estar. Na empresa, essas pessoas trabalham comigo, trabalham com você. Na escola, nos estudos, essas pessoas estão lá também. Por que não ir a essas pessoas nestes lugares, ao invés de ir até elas nestas festas? Eu concordo com o professor que falou das festas, e nós também fazemos festas. A nossa igreja também é festeira. Nós vamos fazer, na segunda e terça de carnaval, nós vamos para o interior de São Paulo, e lá nós vamos fazer uma festa, mas essa festa sem a libertinagem, como o professor falou, sem a libertinagem, sem a bebida, sem o nudismo, sem as drogas, sem o palavrão, sem a música secular, porque a música secular do carnaval, ela incita ao sexo, ela incita a pornografia, as drogas, a bebida, muitas delas têm a mensagem chamada subliminar, está tudo dentro desse contexto. Então lá não, a nossa música é a música evangélica, é a música gospel. Eles colocam lá, os jovens gostam de batida, gostam de dançar e balançar, a música evangélica está lá para eles. Então é assim que nós vemos hoje, é assim a nossa maneira de enxergar. Amém, glória a Deus. E irmãos, o nosso tempo está acabando, mas a gente precisa tocar um assunto interessante que queria que o professor Leandro compartilhasse conosco o pensamento dele. Porque essa dúvida que a gente vai levantar aqui, professor Leandro, é a dúvida de muitos crentes, principalmente os novos convertidos, que não têm esse ensinamento nas suas igrejas. Por exemplo, é pecado o crente torcer por uma escola de samba? Interrogação. É pecado um crente que trabalha, por exemplo, para uma empresa
e essa empresa vai montar o camarote da Marquês de Sapucaí. E o crente trabalha nessa empresa. E o patrão dele diz assim, ó, você foi escalado para trabalhar lá no camarote, que nós teremos o camarote VIP e vamos receber as celebridades aqui em São Paulo, Anhembi, ou lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Nesse momento, o que o crente tem que fazer? Ele pede a conta do serviço, porque o Satanás vai querer agora derrubar ele dentro do camarote, ele tem estrutura para isso, enfim, ele tem direito de fazer uma escolha. Eu sou portelense, eu sou mangueiro, eu sou vai-vai, eu sou da Gaviões, enfim, como é que fica a conduta desse crente à luz da Bíblia nesse contexto? O que o pastor pensa a respeito disso à luz da Bíblia? Pastor, especificamente sobre essa questão de torcer, eu penso que é individual. E eu estou numa fase, pastor Marcos, eu digo para os amigos, eu estou contra tudo aquilo que nos divide. Tudo aquilo que divide a gente, eu estou contra praticamente tudo, né? Nem tudo. Então essa questão de torcer, tomar partido, fazer parte de uma facção, eu penso que pode nos atrapalhar muito. Isso, escola de samba, futebol também. Tem pessoas que torcem para o ministério. Eu sou assembleiano e não abre. Eu, por exemplo, sou Assembleia de Deus. Tem irmãos que são da Assembleia Pastoral e não abrem para outras comunidades. Tudo aquilo que divide é perigoso. O senhor permite uma interrupção? Pois não. É rápido. Por exemplo, nós temos muitos evangélicos que torcem para o São Paulo. São São Paulinos. Sim. E o São Paulo agora, não o clube. Há uma torcida lá, Dragões da Real, que formou uma escola de samba. Há muitos evangélicos que torcem para o Corinthians. E quando tem um carnaval, torcem para a Gaviões da Fiel. Há muitos evangélicos que torcem para o Palmeiras. E quando tem um carnaval, torcem para a escola da Mancha Verde. Então, como é que fica nesse contexto a fé, a questão de dividir o santo com o profano, a liberdade em Cristo com a libertinagem de Satanás? Como é que se processa esse contexto do carnaval na nossa fé? Isso pode impedir a nossa salvação, a nossa entrada no céu? Pastor, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça conquistada na cruz do Calvário. No entanto, como dizia um pastor amigo lá no Nordeste, pastor Marcos, americano, pastor Roger, porém conheci em Maceió, Alagoas. Pastor Roger dizia o seguinte: nós não praticamos boas obras para alcançarmos a salvação. Praticamos as boas obras porque já temos a salvação. Então, meu pastor, conhecendo a palavra de Jesus, é a partir desta palavra que eu tenho liberdade para fazer as minhas opções. Pegando o gancho do que o pastor Éder falou, e chamando o pastor Marcos para a nossa reflexão, já um pouco mais, eu digo a gente porque muitos evangélicos falam dos católicos. A minha mãe, por exemplo, é católica praticante toda a vida, 78 anos de idade, católica praticante. Muita gente diz que a minha mãe é idólatra. Mas e o evangélico que torce para um time de futebol? Não é um ídolo? Eu não estou afirmando, estou questionando. Que torce para uma escola de samba também não é idólatra. É apenas um questionamento, pastor. Uma outra questão, pastor, o crente trabalhar, por exemplo, diretamente. O crente que está desempregado é chamado para fazer um bico. Pronto, pastor, é para apertar, empurrar carro alegórico. Como é que fica, hein? E agora, pastor Hélio? Posso dar minha opinião, pastor Marcos? Minha opinião é a seguinte: se ele tem estrutura para continuar servindo ao seu Deus, vai ganhar o seu dinheiro, vai trabalhar, a não ser que a igreja o mantenha financeiramente. Aí tem o direito de proibi-lo. Caso contrário, ele tem liberdade para trabalhar, porque ele tem que levar o sustento para casa. Essa é a minha opinião. Ok, pastor Marcos, fique à vontade, nós estamos aqui para alimentar o programa, no sentido de ajudar, porque são dúvidas que o nosso internauta tem, e muitas das vezes ele não tem liberdade de perguntar na igreja, e ele precisa de uma orientação à luz da Bíblia. Suas considerações, pastor? Eu concordo com o pastor em falar sobre a questão de idolatria, né? Essa colocação foi muito bem feita. Você, São Paulino, corintiano, palmeirense, com certeza, se você está torcendo, por exemplo, existem cristãos que faltam ao culto da igreja porque o time dele vai jogar.
Meu pastor, me perdoe a falta de educação. Deixa eu interromper, pastor, eu preciso dar essa informação. Sim. O Botafogo do Rio de Janeiro, o Fogão do Rio, o Botafogo tem uma torcida, Fogóspel. Fogóspel, eu já vi reportagens sobre isso, inclusive assisti um jogo do Botafogo pela televisão, vi a faixa Fogóspel, uma torcida do Botafogo organizada, formada por cristãos, crentes evangélicos. Amém. Você não sabia ainda. Vamos lá, São Paulo Gospel. Mas a questão a idolatria a partir do momento que eu tomar partido realmente de alguma coisa, e se eu sou São Paulino roxo, isso quer dizer que eu sou, eu tenho São Paulo como meu ídolo. Eu já fui São Paulino, eu tenho assim, eu posso dizer hoje como eu me vejo no futebol. Eu tenho assim um carinho pelo time de São Paulo. Não sou mais torcedor, não perco mais tempo da minha vida que eu preciso usar para a palavra de Deus, pela posição que Deus me colocou, para assistir um jogo de futebol. Se eu estiver em casa, meu filho é São Paulino, ele gosta, ele acompanha, mas ele também não perde tempo dele. Se estiver aqui no igreja, ele vai para a igreja. Se tiver um ensaio de jovens aqui, ele vai para o ensaio. Não vai ficar, pai, poxa, deixa eu assistir o jogo. Eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que saber separar as coisas, porque eu posso fazer, eu posso ser torcedor, mas eu acho que eu tenho que ter um limite para isso. Tem que ter um limite para isso. Isso não pode me interromper na adoração a Deus, por exemplo. Agora, na questão do trabalho, de trabalhar lá dentro, diretamente lá, e assim, eu não posso proibir ninguém. Quem sou eu para proibir alguém de fazer alguma coisa? Certo? Eu não tenho esse poder. Eu posso orientar pela palavra, mas proibir os membros da minha denominação de fazerem tais coisas, eu não posso. Mas eu vou orientá-los. Eles que vão tomar as suas decisões. Essas decisões, professor, podem trazer algumas consequências? Podem. Por exemplo, se eu pegar um pastor do meu ministério aqui, empurrando um carro alegórico lá no Marquês de Sapucaí, por exemplo, isso vai gerar uma consequência para ele. Os membros da nossa igreja viram que ele vai empurrando um carro alegórico. Isso vai gerar uma consequência para ele. Eu não posso proibi-lo, mas a consequência vai existir. Olha, pastor, você tem que passar por uma disciplina na igreja, porque você é um pregador do Evangelho e você defende um Evangelho, que é o de Cristo. E isso vai trazer uma consequência, porque vai cruzar com aquilo que ele prega, pastor. Ele vai pregar uma santidade lá em cima, ele está pregando a santidade. Olha, pastor, eu tenho uma filosofia comigo. O camarada, por exemplo, que prega só exortação, só batendo no povo, ele tem um sério problema com isso lá fora. Já ele vai vir às claras do que ele passa lá fora. Então vai gerar consequência. Vai gerar uma consequência. Porque assim, o professor, eu concordo que tem que ter o sustento dele. Se a igreja não vai proibi-lo, ela deu o sustento para ele. Eu concordo com isso. Mas, porém, existem N profissões. Existe hoje, nós sabemos que em 10 anos, o nosso país caiu assustadoramente a taxa de desemprego para a honra do Senhor. Então isso quer dizer que existem vagas em diversos setores, então não tem como não encontrar alguma coisa mais digna para se fazer. Agora, em montar o palanque lá, ir lá montar o trabalho, é diferente. Você não vai estar dentro, você não vai estar participando, não é um momento em que o diabo está lá operando nos carros alegóricos, nas mulheres seminuas. Então você vai lá montar, pastor. É assim que eu vejo. Digamos que nós tenhamos aí uns irmãos da igreja que trabalham na prefeitura com garis, que vai na rua. Quando termina o desfile de uma escola, até chegar a outra, há um intervalo. A equipe de garis da prefeitura vem varrendo para tirar a sujeira da escola que passou para outra que vai chegar. E se tiver no meio daqueles garis algum crente da nossa igreja, Por exemplo, a questão do camarote VIP. Há muitos irmãos, crentes evangélicos, que são garçons, maîtres, e tem que estar lá no camarote VIP, da marca famosa, servindo as celebridades, naquele contexto ali do carnaval. A gente precisa encerrar esse assunto para não deixar nenhum tipo de dúvida para o nosso querido internauta. Então, eu queria que o professor Leandro respondesse esse questionamento, fizesse suas considerações finais e também deixasse os seus contatos, o seu programa na Eco TV, para que os nossos irmãos que têm interesse de manter contato contigo possam também fazer convite
para as suas ministrações, palestras. Fique à vontade para as suas considerações finais, mas fala um pouquinho aí sobre esse assunto da questão do trabalho, que é importante. Por falar em camarote, pastor, tem vários amigos, irmãos aqui de camarote nos assistindo aqui, né? Os bastidores. O pessoal está só me filmando aqui de camarote. Eu quero, pastor, começar pelo final da minha fala. Eu quero agradecer ao pastor Hélio William, meu amigo, meu professor. Pastor Marcos, um dos primeiros professores que eu tive de teologia. É meu professor até hoje, estou aqui aprendendo. Pastor Hélio, muito obrigado, pastor, que Deus o abençoe. E a sua família. Pastor Marcos Souza, muito obrigado, pastor. E eu estou assim, me sinto lisonjeado por essa oportunidade. Aqui é no campo das ideias, né, meu pastor? O pastor é um homem de Deus maduro, é no campo das ideias, a gente pode discordar de um ponto ou outro, mas estou muito à vontade aqui e aprendi a amar o pastor Marcos, já não tenho dúvida. Pastor, é o seguinte, os meus contatos, eu quero dizer o seguinte, nós estamos às quintas-feiras e aos domingos, quinta-feira ao vivo e aos domingos repetição, das 4 horas até as 5 horas da tarde, no Sistema NET de TV a cabo, no ABC, tá bom? ABC Paulista, Sistema NET de TV a cabo, ou é o canal 9 ou o canal 96, depende da televisão. E na internet, quinta e domingo, mesmo horário na internet, www.redeecotv.com.br, tá bom? Conto com a participação de vocês. Pastor Éder, mais um minutinho só, para deixar a minha consideração final dentro do tema. A Bíblia diz, Jesus disse no Sermão da Montanha, 5:13 de Mateus, vós sois o sal da terra. E uma das características do sal, os pastores sabem, os nossos irmãos sabem também, uma das características do sal, ou das funções, uma das funções do sal é se misturar com a coisa, ou seja, quando eu passo sal numa carne, por exemplo, o sal tem o poder de matar os germes que estão na carne, o sal some na carne, mas não perde a sua essência. O sal está ali, nós sentimos o gosto do sal, mas ele some. Então penso eu que o cristão pode estar no ambiente, ele até some no ambiente, no entanto ele não perde a sua essência, que é preservar, combater o mal, conservar, etc. e dar gosto também. Agora, concordo com o pastor Marcos, principalmente sabendo que ele é um pastor, ele dirige um povo. Eu não cuido de um povo diretamente, eu dou aula de teologia, mas não dirijo um povo como ele. Ele está mais perto do povo, então a preocupação dele é pastoral. Para você que entende que não é bom estar trabalhando no carnaval, não trabalhe. Agora, eu não posso dizer, o pastor Marcos não fez isso e eu também não posso fazer. Dizer que nós estamos proibidos de fazer tal coisa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então não é bom que algumas pessoas estejam lá. Mas se Deus te direcionar a isso, ore com Ele, tenha essa confirmação da parte dele. E faça o seu trabalho, porque Ele é contigo. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe os pastores e os irmãos que nos acompanham. Um beijo no coração de todos. Pastor Marcos, suas considerações finais. Eu sei que o assunto agora começou a pegar fogo, mas a gente tem que parar porque a gente vai deixar os nossos internautas com vontade de quero mais, e eles podem deixar as perguntas, sugestões e indagações no Facebook, correto? Marcos Souza, não é? Por gentileza, pastor, suas considerações finais. Amém. Então, no Facebook, pastor Marcos Souza, meu e-mail é pastor, né? pr.marcossouza, tudo junto, @ele.com.br, ok? Na questão aqui, ainda para falar sobre isso e encerrar o assunto aqui, o Salmos 1 diz que bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, tá certo? E que não dá ouvido aos seus conselhos. Peguei de trás para frente, você entender, não se deter no caminho dos pecadores, não estar ali, né, participante daquilo e não se assentar, ou seja, totalmente participante. Rir com ele, brincar com ele, o Gari, né? Nós vemos lá que quando ele termina lá, quando termina a escola que vai varrendo, alguns participam, né? Eles participam, eles saem dançando, eles fazem o seu showzinho com a vassoura, para chamar a atenção da galera lá que está assistindo. O crente, se ele está ali, ele tem que varrer, né? Ele tem que varrer, ele vai varrer, a cabecinha dele, né, na mente do Senhor, mente renovada, eu não estou aqui para isso, tá certo? Agora, existe uma outra questão de estar dentro do camarote, tá? Como garçom. Eu tenho opção, ir ou não ir, participar ou não participar.
né? Quem vai decidir isso é você. Participar, estar lá trabalhando ou não estar trabalhando. Porque assim, você trabalha numa empresa, você é secretária de uma empresa, vamos dizer, do patrão. E o patrão, olha, você atende o telefone, não, patrão, é fulano de tal. Diga que eu não estou. Diga para ele que eu viajei. Né? A Bíblia nos ensina a não mentir. A palavra de Deus diz que a mentira é pecado e quem mente é filho do diabo, porque ele vai dar mentira. Certo? Então você tem duas opções, mentir ou não mentir. E aí, qual que vai ser? Certo? Então você tem que também analisar por esse lado, se você tiver que ir trabalhar lá, se você tiver que fazer algum tipo de participação lá de trabalho, né? Aquilo que você pode e deve fazer. Se você pode optar por não ir, não vá, não vá. É bico, é um dinheiro a mais, eu não preciso desse dinheiro a mais, porque o Senhor ele é o meu sustento, Ele me dá o sustento. Agora eu sou obrigado a ir, Senhor, põe isso diante do Senhor em oração. Veja a orientação que Deus vai te dar. Eu não posso me assentar com eles, participar com eles. Você tem que trabalhar, obrigado, você vai ter que ir, porque os seus filhos dependem disso. Vá, mas prepare-se no Senhor. Somente você está em Cristo Jesus. Você não pode se contaminar com aquilo, porque, eu termino dizendo, é um risco muito grande. Bom, mas em todo tempo, e quem vai decidir isso é você. Como nós colocamos, nós não estamos aqui para proibir, estamos aqui para orientar. Como o professor falou, eu pastorei, então eu tenho todo um cuidado com as ovelhas. Se eu deixá-las livres demais, isso pode trazer complicações. E se eu perder uma delas, eu vou ter que dar conta delas para Jesus um dia. Certo? Então fica aí meu grande abraço a todos vocês em nome de Jesus. Pastor Marcos, por gentileza, deixe para os nossos internautas o endereço da igreja e os dias de culto. Nossa igreja então fica na via Anchieta, aqui na região do Sacomã. Estamos bem próximos aqui, a 200 metros aí do terminal Sacomã. Estamos sentido terminal, né? Para quem vem do ABC, descendo na via Anchieta, nós estamos sentido terminal. O número da via Anchieta é 1439, 1439. Nossos dias de culto, são as terças-feiras às 20 horas, as sextas-feiras também às 20 horas, e aos domingos às 9h30 da manhã, é o nosso trabalho de escola dominical, e às 18 horas o nosso culto, o culto da família. E o site é www.icede.com.br. Meu e-mail mais uma vez, pr.marcossouza@eg.com.br. Glória a Deus. Meus amados, eu quero agradecer a Deus pela vida do professor Leandro, que é o nosso convidado especial, que muito nos enriqueceu com o convite. Pastor Marcos, que estará comigo aqui todo o primeiro sábado do mês, que é o presidente aqui da igreja, e tem sido um companheiro fiel, um amigo, a quem temos uma estima muito grande. E quero também deixar os meus contatos nas redes sociais. No Facebook é eder.william e no Twitter é @eder_William. Nós queremos fazer uma oração, pastor Marcos, evangelista, professor Leandro, por todos os nossos internautas. Você que nos assiste através da internet, do YouTube, através de uma fita, de um DVD que chegou às suas mãos. Você precisa dessa palavra de oração. Eu convido você a fechar os seus olhos, se for possível nesse momento, e nós elevarmos o nosso pensamento até o trono da graça. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pelo primeiro programa Café Teológico, com a presença do pastor Marcos e do professor evangelista Leandro. Que o Senhor alcance cada um dos nossos prezados irmãos que estão nos assistindo pela internet, pelo DVD, pelos canais das redes sociais. E que o Senhor os guarde, os livre de todo espírito maligno que atua na época do carnaval, e que eles estejam protegidos pelo sangue de Jesus, guardados no esconderijo do Altíssimo. E a tua forte mão continue dando a eles o discernimento entre o que é liberdade em Cristo e o que é libertinagem do mundo. Que o teu Espírito Santo continue marcando o nosso GPS espiritual, para que não percamos a rota, a trajetória da nossa marcha aqui na terra, como sal da terra e como luz do mundo. Senhor, alcance cada um
todos os teus filhos que nos assistem e que em tudo eles sejam prósperos e abençoados, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, querendo Deus, retornaremos com o programa Café Teológico no próximo sábado de março, que é o primeiro sábado de março. Marca na sua agenda, todo o primeiro sábado de março, que é dia 2 de março. O programa será das 10 às 11 da manhã, pelo site icd.com.br. Nós queremos, antes da bênção araônica, dar um brinde aqui, porque é café teológico, pastor. Pega aí a xícara com o professor Leandro. Nós vamos aqui dar um brinde pentecostal aí. E você que nos assista, sinta esse aroma. Pastor, quem fez aqui foi usado por Deus, viu? Amém, glória a Deus. Vamos dar aqui um brinde, um tintim aqui teológico e pentecostal aqui, viu? Sejam todos aí abençoados em nome de Jesus. Meu amado, escute o que a Bíblia diz. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra. Eu procurei na internet, rádio ou televisão, revista, jornal, livro, toda informação que me ensina a si mesmo como enxergar a Deus em todos os temas. Aqui eu vivo, em que eu vivo. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra. DJ Calão mais uma vez com vocês. Qualquer tema que quiser, chega junto, vem com nós. Basta perguntar, pois a mentira corrói, mas Jesus Cristo já falou que a verdade liberta. E aí, pastor, qual que é o tema? Se quiser falar de sexo pode chegar, mas se falar de morte também posso falar. E se eu colar no bar, as minas chavecar e a caipirinha, também posso tomar. Eu procurei na